Muito boa noite. Que a paz, o amor e a harmonia do Cristo esteja no coração de todos. Que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui com a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E todos sabem que a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, a Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje, mais uma vez, a alegria paulista da Aline Bertioga, do Núcleo de Estudos Espíritas União Fraterna, com nosso irmão Ulisses e toda a sua turma linda e maravilhosa, entre as quais nós tivemos destacado na Nádia, Daniela, Renata, Vanessa e Rogério, que estão aí florindo a nossa rádio. Muito boa noite, meu amigo Luiz. Como é que vai você? Tá tudo bem? Tudo lindo, divino e maravilhoso, meu querido? Sempre muito maravilhoso, mas antes de tudo, eu gostaria muito de agradecer o seu convite, a sua rádio, por esse trabalho lindo que você faz aí em Natal. Cada vez que você fala todos os seus trabalhos aí, nós aqui do União Fraterna ficamos até meio assim, sabe? Puxa vida, faltando tanta coisa aqui, viu? E hoje nós estamos com uma equipe bastante bacana, assim, bem preparada para o tema da noite, mas nós agradecemos a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão nos vendo neste momento. Tentaremos fazer o nosso melhor, viu, Tavares? Muito obrigado. Muito bem. Eu vou aqui fazer só a apresentação, a Vanessa e o Rogério. Boa noite, tudo bom? Como é que vai o lindo casal? Boa noite, Tavares. Muito obrigado pelo convite. Estamos próximos aqui, quase que no mesmo quarteirão, em Bertioga, e a sensação de estar também com você nos avizinhando aqui, embora tão longe, no país. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem. Boa noite. Nádia. Boa noite a todos. Desculpa, peraí, Vanessa. Eu esqueci logo minha filha, porque Vanessa é minhas filhas. Olha só, seu pai. Diz, Vanessa, desculpa. Boa noite. Eu queria agradecer também essa chance tão bacana que é estar aqui com vocês essa noite. Maravilha, muito obrigado. Nós é que agradecemos esse sorriso lindo de vocês. Nádia, você vai cantar hoje, né? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada mais uma vez pelo convite e muito feliz em podermos, assim, apesar de tão longe, nos unirmos através desse canal, né? E levando aí um pouco de informação, aquilo que estiver dentro do nosso alcance. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Minha amiga Daniela, como é que vai você? Tudo bem? Olá, Tavares, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Tão, como seu Rogério, tão longe, tão perto, né? Graças à tecnologia, graças a esse aceleramento aí com a pandemia, que a gente conseguiu abraçar esses novos recursos. Obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. O prazer é nosso, minha amiga, muito obrigado. E a nossa querida Renata, tudo bom, Renata? Obrigada aí pela sua vinda. Muito obrigada também pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Uma troca de experiência tão grande que você está possibilitando para a gente interagir de tão longe, né? E a gente fazer essa troca de conhecimento, de experiência, porque mais do que a gente expor aquilo que a gente estudou aqui, é um aprendizado também estar nesse momento conversando com vocês, interagindo. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos e vamos passar agora o comando para o nosso irmão Ulisses, né? Para ele fazer a sua odisseia, lembrando o personagem dele. A gente vai se ausentar agora, eu vou deixar o comando com você e aí você vai dirigindo. Eu vou ficar aqui na retaguarda para alguma pergunta, alguma intervenção, nós vamos estar aqui, tá certo, meu irmão? Muito bom estudo, muito bom trabalho. Estamos aqui na torcida fraternal. Muito obrigado, Tavares, sua família, sua rádio, todos os trabalhadores e todos aqueles que estão nos ouvindo. E nós aqui
do Núcleo de Estudos Espírita União Fraterna, como todas as casas espíritas, que sempre inicia com uma prece. Na noite de hoje, nós também vamos fazer a mesma coisa, que trará para cada um de nós o fortalecimento interior de uma forma tão verdadeira. Então, eu vou convidar a todos que, nesse momento, possamos fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade, tranquilizando os nossos corações, procurando respirar intimamente, trazendo a paz, a tranquilidade, para que possamos nos ligar com os benfeitores amigos, que com certeza na noite de hoje irão nos inspirar, nos auxiliar, participar conosco de ensinamentos tão importantes que a doutrina espírita coloca às nossas frentes sobre os nossos estudos. E dessa forma, unidos com as equipes que se encontram em todos os locais, nesse momento, junto de nós, e as equipes do Tavares, também o nosso companheiro, de sua casa espírita, nós vamos envolvendo a Nádia para que ela faça para nós a prece de início dos comentários da noite de hoje. E assim, então, envolvidos todos em mente e corações, buscando dentro de nós aquilo que nós temos de melhor, nós vamos agradecendo. Primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade desta vida, a Jesus, nosso Divino Mestre, por tantos ensinamentos que Ele nos trouxe e nos permite, dessa forma, seguirmos a nossa caminhada, buscando sempre os acertos. Nós agradecemos, Jesus, e pedimos que nesta noite ilumine a todos que estamos aqui e a todo o nosso planeta, para que juntos nós possamos nos conectarmos e trocarmos essas experiências através de tudo aquilo que nós aprendemos e também das nossas trocas através das dúvidas e das perguntas. Que Jesus possa iluminar a todos nós nesse momento, nos proteger e dar-nos a sua bênção para darmos início a essa troca da noite de hoje. Agradecemos e permaneça conosco, Mestre. Que assim seja. Graças a Deus, muito obrigado, Nádia. Mais uma vez aqui, boa noite a todos, já nos sentindo felizes. Estou vendo aqui o boa noite de Reginaldo, da Aline, Paulino, do Delson também. Muito obrigado, companhia de todos. Vamos seguir em frente no assunto que temos, né? Eu acho que é um tema, eu acho que mexe com todas as criaturas que se encontram na Terra, né? Que se encontram encarnadas, que é a intervenção dos espíritos nas nossas fraquezas. Essas questões de fraquezas, muitas vezes as fraquezas de uns podem parecer fortalecimento de outros, né? Muitas vezes aquilo que pode ser uma grande força de algumas pessoas, na verdade são fraquezas de ordens emocionais, de ordens psicológicas, que podem trazer determinados destemperos no decorrer dos nossos dias. E nós vivemos nesse momento, não somente na pandemia, que não estamos querendo entrar tanto nesse assunto tão falado durante o tempo todo, que também é grande importância, é evidente, mas e sim do nosso cotidiano, das nossas rotinas, dos nossos dias. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que se encontram dentro de um posicionamento como se estivesse totalmente dentro da razão em determinadas atitudes, e muitas vezes, até mesmo, dentro de uma certa razão, mas com dificuldades naquilo que se tenha tomado através da bandeira do eu sei o que eu tenho razão, eu tenho o meu direito, eu posso fazer isso e aquilo. É evidente que para nós entendermos a intervenção dos espíritos, nós temos que falar um pouquinho sobre nós, sobre o cotidiano, sobre as famílias, sobre os casais, sobre os filhos, sobre as sogras, os cunhados, sejam lá como for, né? Então, eu queria começar hoje, a pedir para o nosso companheiro Rogério
para que ele nos desse um esboço do como é que ele visualiza, né, essa questão do eu estou certo, por isso falo, eu acho que é assim e pronto. Rogério, por favor, meu amigo. Ulisses, as perguntas são sempre recheadas de depoimentos pessoais. Nós vamos, à medida que estudamos a doutrina espírita, entendendo que, como o tema da noite diz, somos extremamente influenciados pelos espíritos. Sobretudo naquilo que nos é e é também o maior mal da humanidade, o nosso orgulho. Então, quando você pergunta se aquela postura de insistir no nosso posicionamento, muitas vezes até quando entendemos já estar errados sobre uma postura que adotamos, e não podemos voltar atrás, porque isso feriria o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso ego. É nesse instante que nós identificamos algumas dessas influências que companheiros espirituais que certamente estão nos acompanhando podem nos enfraquecer. Do ponto de vista da paciência, da tolerância, de assumirmos eventuais erros, equívocos, enganos. Então, à medida que nós nos afastamos de bons pensamentos e através do link que os bons pensamentos fazem com espíritos superiores que nos inspiram a prática do bem, nos afastamos justamente de reconhecermos que tudo que nós podemos executar nos nossos pensamentos e atitudes podem ser falhos. E são, em grande número de vezes, que nós possamos, inicialmente, acima de qualquer postura já adotada, qualquer pensamento que já traduzimos ou refletimos em palavras, também, por que não, deixar sempre a possibilidade de revermos, de pensarmos, porque se nós estamos, como a doutrina espírita nos traz desde os primeiros ensinamentos, em constante processo de evolução, significa que nós estamos ainda muito longe da perfeição. E para que nós possamos evoluir, para nos aproximarmos da perfeição, nós devemos sim deixar um enorme espaço para as correções individuais. Muito bom, Rogério, muito bem colocado. Eu queria perguntar para a Renata, como é que a gente consegue, no nosso dia a dia, na nossa família, enfim, nos afazeres que temos, como é que nós vamos conseguir identificar aquela questão, nós temos razão do que estamos falando ou fazendo, e quando é que é o ponto do crivo da razão que nós passamos a achar que aquela razão é tão grande que nós começamos a passar por cima de tudo e de todos? O que você pode falar para nós, Renata? Na verdade, né, Ulisses, é que toda mudança de comportamento, ela exige um esforço muito grande, ela exige um sacrifício da nossa parte. E muitas vezes a gente, para não enfrentar isso, porque para a gente sair daquele estágio que nós estamos vivendo, não é simples assim. A gente carrega com a gente sentimentos, mágoas, dores, e tudo isso mexe com a gente quando a gente se propõe a mudar. E quando a gente se propõe a mudar, a gente precisa se basear em alguma coisa. Porque, como o Rogério disse, a gente carrega conosco, né, um orgulho muito grande da gente achar que a gente sempre tem razão. E não existe modelo e guia melhor do que os ensinamentos que Jesus nos deixou. Se nós, nesse momento, olharmos para dentro e fizermos todos os dias, né, uma reflexão sobre aquilo que nós fizemos, o que nós poderíamos mudar no dia seguinte em nossas vidas, nós, com certeza, se inspirarmos nos ensinamentos de Jesus, vamos conseguir observar. A mudança não é fácil, ela não é do dia para a noite, não é um virado de página, né, que a gente muda e amanhã está tudo melhor, mas ela precisa de um começo, e esse começo é você se olhar para dentro
e assumir aquilo que você não quer mais para você. Porque se nós olharmos para dentro, nós vamos ver que todas as nossas escolhas refletem em nós mesmos. E se nós escolhemos coisas erradas, as consequências da colheita será aquela que nós escolhemos. Então, é importante que a gente reflita sobre aquilo que nós estamos passando. Se não é aquilo que a gente quer para a gente, um modelo de vida feliz, nós temos que, sim, nos esforçar para nos mudar. E aí não existe um modelo de guia melhor do que Jesus, né? Com seus ensinamentos, com tudo que Jesus nos deixou. Muito bom, muito bom. Quer dizer, então, né, nós estamos aqui, nós nem chegamos à intervenção dos espíritos ainda, né? Nós só estamos falando das nossas fraquezas. Quer dizer, então, Dani, todos nós, né, dói tirar os espinhos do orgulho, dói tirar a vaidade, porque nós gostamos disso. Você já se deparou com uma situação, Dani, em que você enxergou, não precisa relatar, evidentemente, senão eu mesmo ficaria aqui umas 3 encarnações relatando esses erros, né? Então, eu estou dizendo, você já se deparou, acredito que não, pela sua pureza, né? Uma situação de falar, puxa, como eu errei, como é duro eu ver que eu errei, e não deveria ter feito isso. Aquela cobrança da consciência, Dani, fala para nós. Muitas vezes. E eu acho bom que hoje eu tenha esse entendimento. Eu acho bom que todos nós percebamos quando erramos, né? Porque a partir do momento que nós conseguimos identificar as nossas dificuldades, fica mais fácil para consertar. Nós estamos falando das nossas fraquezas, e quando nós pensamos que estamos certos o tempo todo, nós estamos demonstrando orgulho, vaidade, e combater isso é muito difícil, porque geralmente nós somos indulgentes com a gente mesmo, né? Nós sempre temos justificativas para os nossos atos. E quando as nossas atitudes nos incomodam, nos machucam, nos fazem refletir, é sinal que a gente está numa condição de começar a melhorar. Não é condição de melhora, mas de começar a trabalhar nessa melhora. E é importante, sim, que nós tenhamos essa capacidade de enxergar quando erramos. É bom. Muito bom, muito bom. Legal, Dani, é isso. Então quer dizer que dói, né? Então, Vanessa, fala para nós agora aí, né? Como é que é essa cobrança da nossa consciência, a hora que a gente vê que nós erramos? Independe dos erros, né? Às vezes são pequenos, médios, graves erros, mas dificuldades, tomamos atitudes erradas dentro de um conceito. Como é que é? Dói isso daí, Vanessa? Dói? Como é que é, hein? Sabe, Ulisses, que a gente está falando disso tudo, mas eu acho que é um ledo engano a gente achar que essa consciência vem tão rápido, né? Tão fácil assim. Você, no princípio, estava dizendo que a gente se enche de razão quando a gente entra numa discussão, quando a gente acha que nós estamos com a verdade, que a verdade é nossa, né? E quantas vezes a gente acredita que essa influência que venha é uma influência que a gente vai perceber na hora. Então, a gente não tem influência, porque senão eu perceberia. E a gente falando aqui do orgulho e do egoísmo, são coisas que nos enchem o coração, enche o ego, a gente se acha o máximo. E a potencialização vem em cima disso. Por isso que é tão gostoso. E é tão difícil a gente chegar na consciência. Então, para até que a gente acesse isso, de perceber o erro, de doer a consciência que nós estamos errando, é um processo gigantesco, mas quando cai à frente, aí dói, né? Dói porque é muito difícil assumir que erramos. A gente sempre tem um olhar muito bonzinho para nós. Nós temos sempre uma desculpa muito boa para ter cometido aquele erro. Temos sempre uma vista dura e cruel para o outro. O outro não pode errar um grão, que a gente já está condenando. Mas quando é com a gente mesmo, a gente é muito
doce. A gente se perdoa muito fácil, tem sempre uma ótima desculpa. Então, é duro quando a gente sabe que errou, quando já não dá mais para disfarçar, né? Quando já não dá mais para se enganar. Mas é um excelente passo. Saber que errou, admitir que necessita da mudança já é o primeiro grande passo, né? Muito bom, muito bom. Então, agora, né, eu vou deixar aí um questionamento aí para a dona Nádia, né? Isso tudo são as questões que são faladas de grande importância, né? Todos esses relatos, né? Mas e aí, Nádia, nós espíritas, os espíritas, nós não temos esse tipo de problema, né? A nossa consciência é tranquila, nós dificilmente erramos, né? Fala, Nádia, o que você acha dos espíritas nesses erros, né? Na verdade, o que a gente aprende quando a gente está estudando, a gente lê o Evangelho, a gente aprende, não, a gente percebe que como espíritas, como nós nos denominamos espíritas, né, a nossa responsabilidade é muito maior do que qualquer pessoa, né, nesse controle, encontrar esse equilíbrio. Não que nós não erramos, porque nós continuamos a mesma pessoa, né, com imperfeições, com dificuldades para essas mudanças, como todos já falaram, e só que a responsabilidade, ela recai muito sobre nós, né? Como dizem, muitas vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque quando você não sabe, você não se cobra. E, na verdade, quando a gente sabe, lá dentro, por mais que nós tentamos justificar, porque justificativas a gente sempre encontra para tudo o que a gente faz, quando nós buscamos justificar, lá no fundo a gente sabe o que errou, o que nós erramos, o que nós temos que fazer para mudar isso, mas nem sempre nós temos essa força, mesmo conhecendo a doutrina espírita, mesmo estudando, trabalhando. Então, a gente precisa realmente estar constantemente refletindo. Aí eu lembro sempre, quando a gente fala disso, eu lembro sempre do ensinamento de Kardec, né? Que não se reconhece o bom espírita por aquilo que ele fez ou faz, mas sim pelo esforço que ele faz em se modificar. Esse é o bom espírita. Então, esse seria o nosso caminho. No entanto, nem sempre a gente consegue fazer isso, porque somos cheios de fraquezas e, logicamente, que temos a influenciação dos companheiros espirituais. Então, fica um pouquinho mais difícil. Mas o importante é que nós temos que aprender a lidar com isso, né? E acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, Nádia, muito bem. Desculpa o meu eco, que eu esqueci antes de desligar o microfone. Eu queria muito agradecer a presença da Nacilda, né? Da Marli, da Luísa, da Verônica, lá de Miami, Delson, muito legal, todos aí estão conosco. Quer dizer, então, quer dizer que, ainda não entramos nas influências, mas quer dizer que essas dificuldades, né? Já temos uma pergunta no ar. Vamos ver a pergunta antes de eu falar o que eu ia falar. Qual é a pergunta? Vamos ver, o Henrique também entrou. Vamos aguardar a pergunta, que já está entrando. Né? Já está entrando. Então, vamos lá. Eu conquisto a pergunta aqui posteriormente e a gente vê o que vai fazer. Mas então, quer dizer, Vanessa, está aqui. Os espíritos podem fazer tudo em relação às influências ou existem barreiras que não é dado a passar? Aí o Det Alecrim que está perguntando. Então, repetindo, os espíritos podem fazer tudo em relação às influências ou existe alguma barreira
que não é dado a esse espírito passar. Olha só, tranquilo. Vanessa, responda, por favor. Oi. Então, na verdade, eles percebem muito mais do que a gente imagina, né? Mas a influência não é total, porque nós temos a proteção divina. Mas eles influenciam naquilo em que abrimos as frestas, aquilo que nós damos a oportunidade. Então, sabe que quando eu fazia aula, eu dizia assim que era uma coisa muito prática de se gravar. Quando a gente faz o bem, a gente pode ter a certeza que o bem vem do alto, não é nosso, é inspiração divina. Quando a gente faz o mal, a gente adora culpar os espíritos, mas na verdade o mal é nosso. É lógico que existe a influência e a potencialização, mas a brecha, o link, a ligação, a oportunidade, a porta aberta, quem abre somos nós. Então, a influência pode vir, sim, mas nós é que nos ligamos a ela, nós é que damos a oportunidade dela acontecer através de nós. Esse é que é o grande perigo. Como é que a gente se protege disso? Agindo bem, tendo consciência daquilo que faz, a vigília dos atos, pensamentos e atitudes. Porque é através deles que nós nos linkamos às influências negativas. Porque influência a gente tem a todo momento. Querendo ou não querendo. Percebendo ou não percebendo. Nós estamos como mergulhados num aquário, onde este aquário vibra e a gente emana e recebe. E a gente não pode pensar que a influência é só negativa. Também vem a influência positiva, né? Então, nós estamos sempre sendo influenciados. Agora, qual é aonde é que nós vamos entregar essa percepção? Aonde é que nós vamos agir conforme a influência? Conforme nós permitimos que ela aconteça através de nós. Será que eu respondi a sua pergunta? Sim. Só fazendo ainda um complemento, uma ocasião, me lembro que uma aluna aí nos meados de 1923, uma aluna falou para mim assim, mas escuta, se os espíritos, né, eles vêm em cima da gente, nos influenciam, e o meu mentor? O meu mentor não vai sair na mão com ele? A moça falou assim para mim, sair na mão, pô. Aí eu fiquei imaginando, você imagina o espírito obsessor, ou aquele que é o cobrador, saindo na mão com o mentor. Olha que coisa terrível. Era uma jovem, né? Eu falei, olha, eu não creio que ele sai na mão do jeito que você está colocando, né? Esse sai na mão entre aspas, né? Então, o que aconteceu? É claro que os nossos mentores, viu, para a nossa companheira que fez a pergunta, eles estão ao nosso lado. Existem barreiras, sim, que jamais vai entrar de uma vez fazendo tudo o que quer. Muitas pessoas perguntam, mas então a pessoa pode... Isso está, inclusive, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Senão cada pessoa... Quer dizer que um espírito pode fazer a gente se matar, a gente pode tomar um veneno, dar um veneno. Isso aí, nós temos isso na literatura espírita. Os espíritos respondem, sim, podem, mas não acontece desta forma, porque a lei de Deus não permitiria isso. Então, é evidente que existem barreiras do plano espiritual, espíritos socorristas que estão sempre nos auxiliando. Mas, muito em cima do que a Vanessa falou, as portas, quem abre somos nós. Eu digo sempre que os espíritos, eles não nos inventam nada o que tem em nós. Eles vão em cima daquilo que são as nossas predisposições. Por isso fica bem sutil. Né? Fica bem sutil. Mas temos muita proteção. Mas o mentor nosso não vai brigar com o espírito, ele simplesmente vai orar. Porque é através do amor que as coisas acontecem. Foi o que eu respondi para essa jovem. Ainda bem que ela não foi embora do centro, ela gostou da resposta. Ela achava que eu acho que tinha que realmente brigar, né? Dani, você já passou... Um complemento? Pode falar. Daqui em cima do que você e a Vanessa disseram, estamos constantemente, acreditando ou não, percebendo ou não, sendo influenciados pelos espíritos. Mas as influências que eles exercem têm a barreira principal, além daquela proteção espiritual, nas nossas decisões.
nenhum espírito pode ser culpado por nos influenciar a fazermos o mal. A decisão de praticar e agir na vibração do mal é nossa. Fracos que somos em aceitar, talvez, essas influências, sim. Mas a velha questão do livre-arbítrio sendo nosso, para tomarmos ou não a decisão acertada ou errada, é essencial. E um exemplo que agora está bastante recente, assistimos aqui em casa várias vezes o filme do Divaldo, imaginarmos que a grandeza de um Divaldo passou ele, mesmo sendo, né, considerado, inclusive, fora dos meios espíritas, como uma das maiores autoridades humanitárias que o mundo atual tem, por décadas foi assolado por um espírito obsessor extremamente terrível. Agora, em todos os instantes, Divaldo, com a proteção de Joana de Ângeles, na envergadura de Joana de Ângeles, também permitia para o crescimento ainda maior do Divaldo que ele próprio tomasse as suas decisões diante desse assolamento feito por um espírito tão obsessor. Muito bom. Eu ia perguntar para a Dani, como é que a gente faz quando a gente presencia, não necessariamente conosco, que também somos assediados, mas como é que a gente deve agir quando a gente presencia que uma pessoa que está discutindo conosco, nós percebemos claramente, não através de evidência nem nada, que ela está sendo assediada por um espírito que se encontra em outra. Como é que nós devemos agir, nós como espíritas? Então, se a gente tem essa capacidade de perceber, nós temos que recuar. Né? O enfrentamento nunca é a melhor solução. Nós não conhecemos o espírito que está envolvendo aquela pessoa e o quanto a pessoa que está sendo envolvida, ela cede ao envolvimento, ela permite o envolvimento. Então, recuar, conversar com mais carinho, com mais amor, não enfrentar, não discutir nessa hora, é o melhor caminho para as coisas acalmarem e você orientar a pessoa envolvida numa vibração melhor, né? Orientar coisas boas, mudar a conversação para um assunto menos polêmico, menos difícil, e dessa forma ir terminando com as discussões, com os enfrentamentos daquela ocasião. Esse é o melhor caminho para nós fazermos. É lógico que se pudermos fazer uma oração, nesse momento permitir uma oração, o pedido, né, para os nossos mentores e para os espíritos superiores nos envolver a todos na situação com uma calmia, com uma tranquilidade, é sempre bem-vindo. Muito bom, muito bom. Quero aqui, antes de passar, agradecer a presença da Andréa, da Patrícia Nascimento, da Wanda, da Venice e do Murilo, filho da Renata. Ele que não aparecesse nessa palestra, hein, Renata? E a pergunta vai para você agora, Renata. Inclusive, eu queria falar para todos os ouvintes, este grupo que está me acompanhando aqui nesta noite, são todos colaboradores dos trabalhos de auxílio aos sofredores, né? Cada um na sua atividade, na orientação, no diálogo, na direção. Interessante, todas essas pessoas que estão aqui sabem bem do que estou falando. Dirigentes, psicofonia, então estamos aí bastante adaptados. Renata, você também como uma colaboradora, você acha que se nós fizermos ao contrário, não nós espíritas, qualquer criatura, porque nós não estamos aqui falando só para espíritas, né? Então, o que você pode nos dizer, Renata, quando nós percebemos que uma pessoa não tem a sensibilidade e aí discute mais com aquela pessoa que está sendo assediada por um espírito externo? Você acha que se nós fazermos o mesmo combate, embate,
nós poderemos estar sendo também assediados? Ou é coisa nossa só, Renata? Então, Ulisses, na verdade, tudo é o padrão vibracional que nós estamos vivendo, né? Como a Dani disse, se a gente recua e muda o padrão vibracional, a gente, às vezes, muitas vezes, a gente consegue alterar até o padrão vibracional do outro. Porque a gente, naquilo que nos cabe, né? Aquilo que a gente consegue, a gente tem que fazer. Se você entra num embate numa hora dessa, se você grita também, você mantém o mesmo padrão vibracional, que não é um padrão vibracional bom, porque está sendo assediado por um espírito bravo, violento. Então, você entra nesse mesmo padrão vibracional. Cabe a nós, né, exatamente isso que a Dani falou, é nos recuar, equilibrar o nosso padrão vibracional, né, através de pensamentos bons, de oração, porque os nossos pensamentos, a parte mais importante dessa conversa de hoje é nós vigiarmos os nossos pensamentos. É através dos nossos pensamentos que nós fazemos toda essa conexão. E o nosso pensamento, ele não é só intelecto, ele não é só de inteligência. Os nossos pensamentos estão as nossas crenças, estão os nossos costumes, estão tudo aquilo que a gente acredita. Então, a gente vigiar esse nosso pensamento para coisas boas, para as ações que são ações do bem, né? E você está sempre bem conectado a isso, automaticamente é fácil você, nesse momento de embate, você se recuar, trazer aqueles bons pensamentos, pedir a ajuda dos nossos mentores espirituais através de uma prece, porque a gente tem esse recurso sim nas nossas mãos. Como você disse, né? Não são só os espíritas que estão nos ouvindo, minha família é toda católica aí, né? E está ouvindo a gente. Então, a gente tem esse recurso da prece, independente da nossa religião. Se não é mentor, é anjo da guarda, é anjo guardião, seja ele que for. São os espíritos protetores nossos que estão ao nosso lado. Como que a gente se conecta a esses espíritos? Através do nosso padrão vibracional bom, do nosso padrão vibracional do bem, dos nossos bons pensamentos, que do mesmo jeito que o mal influencia, esses anjos guardiões, mentores, seja ele qual for os nomes que são dados, também vão nos inspirar, né? Vão nos trazer a inspiração de como nós devemos agir naquele momento. Então, entregar para a espiritualidade do bem e acreditar que ela nos ajuda nesses momentos, com certeza. Legal, ou seja, embate jamais. Porque nós também decaímos. Mas, Nádia, a minha pergunta, antes que entre a pergunta, que tem uma pergunta no ar, eu queria que você me falasse, mas nós estamos 24 horas por dia atentos, independente de ser espírita, mas também os espíritas, atentos para não cair nessas ciladas? Nós estamos 24 horas. Como fazer para estar 24 horas atentos? Pode falar para nós? Pois é. Jesus já nos disse, independente da nossa religião, na Bíblia, em qualquer ensinamento de Jesus, ele já usou aquele termo orai e vigiai. E isso nós deveríamos estar orando e vigiando 24 horas, né, por dia. No entanto, não é bem assim que funciona. E o que acontece? Na verdade, por que nós não conseguimos manter esse padrão de orar e vigiar às 24 horas? Justamente porque nós temos as nossas fraquezas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e isso nós trazemos conosco, né? Não somente adquirimos nessa vida, mas também trazemos de outras vidas. Então, o importante é que nós consigamos identificar quais são essas fraquezas, quais são essas dificuldades, porque no momento em que nós identificamos isso, nós conseguimos fazer a conexão de que determinadas situações vai causar para a gente
uma influenciação se nós não estivermos cuidando daquilo, né? Então, é importante conhecer a nós mesmos, cada um conhecer a si mesmo, saber dos nossos defeitos, daquilo que nós temos, que temos um ponto fraco, porque justamente até mesmo as outras pessoas são influenciadas a nos atacarem nos pontos fracos. E isso faz com que nós esqueçamos o ensinamento do orar e vigiar. E com isso, atingindo as nossas fraquezas, sem que nós estejamos cuidando delas, aí nós vamos realmente cair nessa armadilha, né? Então, o ideal é nós buscarmos o nosso autoconhecimento, enxergarmos, por mais dolorido que seja, como já foi falado antes, né? Por mais dolorido que seja, enxergar os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as dificuldades que nós estamos enfrentando, e a nossa, às vezes, falta de capacidade, sabermos que nós temos essa dificuldade de realmente passar por cima de tudo e lembrar daquilo que é necessário no momento. Então, aparece clichê, né? Orar e vigiar. Isso é o que nós deveríamos fazer em todos os momentos, né? Porque nós estamos, além de tudo, nós estamos envoltos pelos nossos mentores, que estão ali tentando nos inspirar para o bem, e ao mesmo tempo envoltos por outros espíritos que estão tentando nos influenciar nas fraquezas. Então, vai depender, como todos já falaram, de nós, para que lado nós vamos pender, né? Para o lado do bem ou para o lado do mal? Então, é isso que nós temos que ter consciência. E nós estamos no meio sempre e temos um caminho a escolher a cada momento de revidarmos ou de tomarmos uma atitude, enfim, né? Então, eu acho que é bem por aí. Muito bem, muito bem. Então, temos uma perguntinha aqui, que já vou partir para ela, mas eu queria perguntar para a Vanessa o seguinte. Muitas vezes, Vanessa, aquilo que é uma fraqueza na sua visão, não é uma fraqueza na visão da Dani. Né? Não é a mesma fraqueza. Para você é uma fraqueza, mas para ela não. Para ela é um fortalecimento. Como saber se estamos no caminho certo, né? Se estamos corretamente naquilo que desejamos, quando estamos visualizando determinadas fraquezas nossas, para não haver intervenções? Por favor, Vanessa. Eu acho, Ulisses, que essa é a grande questão. Porque quando a gente lembra da influência dos espíritos, eles são muito sutil e muito discreto para nos influenciar. Porque se fosse alguma coisa muito chamativa, a gente logo tomaria o cuidado de não se deixar influenciar. Então, é sempre muito sutil, é sempre naquilo que nos massageia o ego, que nos traz prazer, porque nós nos entregamos. Assim como a Nádia falou que a vigia, orar e vigiar, é muito difícil fazermos isso 24 horas, o que vale, a gente não pode desanimar porque nós não temos a capacidade de fazer 24 horas, mas que todo o esforço é válido para percebermos, porque o esforço um dia vai virar hábito. Então, cada vez mais vai ser mais fácil vigiar e orar, porque o esforço vira hábito e a partir de virar hábito nós temos a nossa modificação. E como é que nós sabemos, aí entrando mais especificamente na sua pergunta, Ulisses, como é que nós sabemos se aquilo é mal para nós ou não é e é para o outro? O outro, aquilo não é uma fraqueza e para mim é. Como é que a gente tira essa dúvida? O que eu estou fazendo, esta minha dúvida, se eu estou certa ou errada, eu gostaria que fizessem para mim da maneira que eu estou fazendo? Essa é a grande questão. Se alguém fizesse para mim do jeito que eu estou fazendo, eu iria gostar? Se a resposta é não, é porque eu estou errada. É porque eu estou cedendo à minha fraqueza. Não devemos querer para o outro aquilo que a gente não quer para nós. Eu acho que isso traz um fechamento interessante nessa questão,
muito legal, todos falaram, e é evidente que o hábito sempre precede o acerto, né? Você se habitua e depois você começa a acertar, porque se torna natural. Então, quando nós percebemos, isso é importante que todos nós saibamos, quando nós conseguimos vencer uma etapa da nossa vida, nós temos que aprender a entender que, às vezes, a pessoa que está ao nosso lado, dentro da nossa casa, dentro da nossa religião, da nossa família, seja onde for, né? Muitas vezes ainda não venceu aquela etapa. Então, nós podemos trabalhar com o nosso exemplo e, quando nos é perguntado, temos que ter a coragem de responder, né? E mostrar. Mas antes de responder, temos que ser. Ok? Então, aqui o Lucas, que eu não vou saber falar esse nome agora, Nortz, não tem problema, desculpa, viu, Lucas? Ele escreveu assim, uma perguntinha, olha a perguntinha do rapaz, perguntinha, nós ficamos aqui umas 3h30, mas vou passar para o Rogério, né, Rogério? Quais são os preceitos do Espiritismo, né? Normas, conceitos, qual é o conceito? Dê para ele, claro, ficaríamos aqui 1h30 falando sobre isso, mas dá um jeito aí, Rogério. Lucas, agora você colocou a gente realmente numa boa sinuca, digamos assim, porque os conceitos, os preceitos e, na verdade, o alicerce que fundamenta e estrutura o Espiritismo, logo nos primeiros capítulos e, na verdade, no prefácio do Livro dos Espíritos, diz que se sustenta em 3 pilares: filosofia, religião e na ciência. Imaginamos, então, que tudo que estiver contido nesses 3 alicerces e que, através deles, nós possamos, com o objetivo de alcançarmos e nos religarmos a Deus, estaremos abraçados e abarcados dentro do que a doutrina espírita preceitua. Esse nos parece não ser essencialmente um conceito só da doutrina espírita. Se nós imaginarmos a essência de, podemos exagerar e chamar todas as religiões, ou pelo menos as mais expressivas que nós temos conhecimento, elas têm princípios muito semelhantes. De forma que a diferença dentro dos preceitos que faz com que o Espiritismo seja tido como a doutrina consoladora é que dentro da crença, evidentemente, em Deus, dentro dos instrumentos trazidos por Jesus para nós alcançarmos a elevação e nos aproximarmos de Deus, está a relação que podemos, devemos e temos, né, como foi dito já durante essa hora que estamos quase aqui falando, de mediarmos com espíritos que podem nos facilitar, nos auxiliar nessa jornada. Diante disso tudo, Lucas, eu acredito que é uma pergunta de quem já está, de certa maneira, se enamorando com o que a doutrina pode trazer em termos de respostas. Posso dizer, e acredito talvez a minha mãe também esteja assistindo o programa, católica, e eu também tive uma criação católica, e dentro de toda a beleza que o ensinamento católico traz, afinal são ensinamentos do Cristo, hoje, após o estudo da doutrina espírita, encontro respostas que são fundamentadas nesses 3 preceitos. E se nós não alcançarmos a resposta, já que também o Espiritismo não se baseia em dogmas, mas sim na praticidade e na fé raciocinada, que também é uma expressão muito comumente utilizada, mas o ideal é que nós venhamos a praticar isso, é porque nós ainda não nos debruçamos suficientemente nos estudos que vão nos fazer compreender esses ensinamentos do Cristo. Eu acho que é uma resposta, acredito que extremamente vaga, mas que no final dela só fica o convite para que você, onde quer que esteja, qualquer que seja a cidade onde você se encontre, hoje com a facilidade dos meios, né, eletrônicos, puxa, estude. Procure
casas em que tenham estruturas muito calcadas no ensinamento da doutrina espírita. Nós sempre dizemos aqui, numa cidade pequena, no litoral de São Paulo, como é Bertioga, cidade com todas as suas limitações e carências, com casas espíritas muito bonitas, desempenhando trabalhos muito bonitos, mas que temos a alegria de estarmos muito bem estruturados no estudo da doutrina. Ele é a resposta muito mais aprofundada do que essas poucas palavras desencontradas que eu estou tentando trazer aqui agora. Seja muito bem-vindo, Lucas. A doutrina, ela é consoladora porque ela vai te trazer respostas. Muito bom. Muito bem. Olha, eu acho que não. Eu acho que você, em poucos minutos, fez uma abrangência bastante interessante. E eu não quero complementar, eu quero ilustrar. Não há complemento. Na realidade, a doutrina espírita, ela tem uma coisa tão bacana dentro dela, que ela não tem o objetivo de converter ninguém. Ela tem o objetivo de esclarecer, de fortalecer, de ter um conceito para você dar sequência nos fatores evolutivos. Até mesmo porque nós não estamos aqui veraneando, estamos aqui em evolução. E eu sinto muito a todos que estão nos ouvindo, mas a vida não acaba. A vida termina para o corpo físico. Mas para nós, como criaturas, não. E agora eu vou deixar a Renata, que está a limeira inteira ouvindo ela aí, entendeu? Renata, há muitos países do que eles acreditam que se matarem através de bombas, homens-bombas, eles creem, né, que na realidade eles estão fazendo o certo. Aliás, até como Paulo de Tarso achava que estava fazendo o certo, acreditava naquilo, quando ele matava os cristãos em praça pública. Renata, há intervenção dos espíritos também nessas criaturas? E se há, que tipo? O obsessor não seria? O que você pode dizer para nós, Renata? Na verdade, né, a gente enxerga nesse momento como nós estamos evoluindo, né? Quando a gente fala que o mundo não está melhorando, é só a gente olhar para a história do nosso planeta e ver o quanto que a história mostra de guerras, né? Ainda existem muitas coisas assim que nos assustam, né? Mas elas já nos assustam, né? Então a gente entende que isso vem de todas as nossas encarnações que a gente carrega conosco, porque nós não somos uma pessoa só, nós não somos, eu não sou a Renata, eu sou as múltiplas encarnações e múltiplas vivências que eu tive. Como você disse, nós temos uma vida só, mas múltiplas existências. Então, ainda, as pessoas que continuam lidando, né, continuam fazendo essas atrocidades, elas trazem consigo resquícios do passado, de um espírito que está em evolução e que ainda carrega consigo fraquezas, né, como a gente está dizendo, fraquezas de outras vidas, muitas vezes. E não existe palavra, onde no estudo a palavra foi usada tantas vezes, até pelo mentor, do que amor, né? A gente não consegue modificar o mundo se não for através do amor. A gente percebe que as guerras, as indiferenças, elas não nos levam a nada. A gente só consegue modificar plantando o amor. Então, existem as interferências, mas muitas vezes isso já vem até de outras vidas, né? Carregando consigo fraquezas de outras vidas que continuam permanecendo nessas também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, com absoluta certeza. Respondeu muito claramente, pois é isso mesmo. Ainda estendendo um pouco mais para a Daniela, né? Ainda dentro desse conceito, independente de qualquer que seja a religiosidade, né? Tem uma pergunta, mas eu quero que a Dani fale isso primeiro. Né? Quer dizer, então, que me parece, nas colocações, Dani, quero que você desenvolva um pouco mais esse assunto, me parece que os espíritos que também possam assediar essas criaturas
umas que querem matar, outras que querem isso, aquilo, uma bebida, ou seja lá o que for, que acaba influenciando, que é o tema da noite, as nossas fraquezas, também são espíritos que possivelmente desencarnaram em condições reais. Dani, desenvolve para mim, por favor. Sim, com certeza. Os espíritos desencarnados, o nome já fala, desencarnados, né? Fora da carne, mas já estiveram aqui. Então, todos eles carregam todas as suas capacidades, as capacidades afetivas, emocionais, inteligência, a vivência, né? Como a Renata disse, várias, múltiplas existências, e eles carregam todas essas capacidades. E muitas vezes eles querem resolver assuntos que deixaram aqui no campo terreno e que não conseguiram enquanto estavam na carne. Então, a todo momento, esses espíritos tentam assediar nós, os espíritos que estão na carne atualmente. Mas o tempo todo, e por conta de existências anteriores, muitas vezes, na maioria das vezes, eles tentam nos assediar. A Renata falou em múltiplas existências, em fatos de muitos anos, né, assuntos muito remotos. Tem uma passagem no Evangelho que conta de um endemoniado, né, bem antigamente, né, na época do Cristo, eles chamavam de endemoniados. E Jesus foi chamado para resolver a situação de um endemoniado, que ele era preso, acorrentado, e ele conseguia soltar as algemas, os grilhões, com a própria força. E quando Jesus esteve com ele, conversou com ele, Jesus perguntou qual era o seu nome, qual o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião. Então, desde daquela época em que Jesus passou pela Terra, os obsessores eram legiões, né? Eram muitos, não é um espírito. No caso dos homens-bombas, esses países em conflitos, existem verdadeiras legiões de espíritos com objetivos de conquistar um objetivo ou outro, um determinado espaço de território, tentando obsediar. Mas como também já foi dito pela Vanessa, pela Nádia, pelo Rogério, e até mesmo por você, quem decide somos nós, né? A última palavra é nossa. A atitude depende do nosso querer, do nosso padrão vibracional, do quanto a gente está cuidando do nosso mundo íntimo, né? Nós somos o que pensamos, nós somos o nosso universo íntimo. O que nós pensamos, nós atraímos. Muito bom, muito bom. Vanessa está aí, eu estou vendo ela só se mexendo de um lado para o outro. Ela mexe o cabelo, ela tira o óculos, ela põe o óculos. Vanessa, fala. Ela chutou umas 3 vezes aqui, Ulisses. Chutou, né, Rogério? Eu imagino. Esse Ulisses que não me chama. Vamos lá, Vanessa. Sabe, Ulisses, se você falar uma questão muito, muito importante para a gente pensar, até no ano que nós vivemos agora, um ano de eleição, um ano de decisões, de opiniões, né? Você estava dizendo, na questão dos homens-bombas, que, na verdade, eles têm uma causa. Muitos, então, são causas religiosas, então entram em guerras em nome a Deus, né? Em nome de Deus, entram em lutas, em embates, em guerra. Tem uma causa bonita, que é a religião, é a fé, se justifica. E sabe o que fala lá no Livro dos Espíritos? Que o bem nunca usa os instrumentos do mal. Olha isso. Então, que nunca, nenhuma causa, por mais nobre, linda e brilhante que ela seja, se justifica usar os instrumentos do mal. Então, a guerra é um instrumento do mal. A bomba, a explosão, o assassínio, o suicídio, o que for, é um instrumento do mal. E o bem nunca deve usar instrumento do mal. Então é bom a gente lembrar disso. Nenhuma causa se justifica um instrumento do mal. Muito legal, muito bem colocado, Nádia. Mas
Oi? Ah, tem a pergunta. Não, mas não entrou a pergunta ainda aqui. Ah, sim, está aqui. A Verônica fez uma pergunta assim, que entrou aqui no chat. Né? Então, eu vou perguntar para a Nádia, que era a próxima que eu ia jogar uma bomba nela, coitadinha. Ela também essa não deixa de ser. Como os espíritos protetores podem nos ajudar numa situação mental negativa, Nádia? Verônica de Miami. Oi, Verônica, boa noite. Pois é, né? Os espíritos protetores, eles podem nos ajudar sempre, mesmo que nós estejamos numa situação mental negativa, né? Eles estarão ali ao nosso lado, tentando nos inspirar, tanto quanto os espíritos que estão tentando nos influenciar para o mal. Agora, vai depender de nós estarmos receptivos a isso ou não. Então, muitas vezes, nós não conseguimos receber a mensagem dos espíritos protetores, porque nós estamos envolvidos em situações que só nos permitem a conexão com os espíritos que estão tentando fazer o mal, né? Então, o que cabe a nós? Nós temos que fazer o exercício de nos modificarmos interiormente, aquela famosa reforma íntima, porque quanto mais nós nos reformamos intimamente, mais nós estaremos abertos, aptos, receptivos a receber as inspirações dos espíritos protetores. Nós não estamos nunca abandonados, nós estamos sempre envolvidos por eles, mas nós temos que aprender a realmente nos conectarmos com o bem. Aí sim nós vamos ter o auxílio que nós necessitamos. Até porque é muito simples de entendermos. Quando nós queremos ajudar alguém e essa pessoa não quer a nossa ajuda, nós podemos fazer o que for, essa pessoa não vai aceitar a nossa ajuda, não é? Então é mais ou menos assim. Às vezes eles estão ali tentando nos auxiliar, mas nós não estamos permitindo que eles nos ajudem. Então, é sobre isso que nós temos que refletir sempre. Espero ter respondido sua pergunta. Sim, com certeza, com certeza. Então, quer dizer, nós temos que tomar sempre os devidos cuidados 24 horas por dia, né? Mas tivemos aqui uma outra pergunta, né? Que é interessantíssima também, que eu vou deixar para o Rogério, que o Rogério só está atendendo os adolescentes hoje, né? Não é de uma adolescente, mas é sobre crianças, que diz para nós assim, cadê você aqui? As crianças são influenciadas ou há uma proteção? Mas se são, como seria? Olha que interessante. Obrigado, viu, Luciane? Boa noite, Gabriela. Vamos lá. Você, Rogério. Olha que bonito, né? Ver a participação em perguntas, porque são situações cotidianas da qual todos nós vivenciamos, né? Nas nossas famílias, no nosso meio social, no nosso ambiente de trabalho. E as crianças, assim como nós, são espíritos milenares. Muito embora nós imaginemos, e de fato exista uma proteção nas tenras idades das crianças, mas elas também, assim como nós, são influenciadas pelos espíritos, de todas as naturezas de espíritos, né? Estamos falando dos espíritos que exercem influência negativa e aqueles também que exercem influência positiva. A obrigação dos pais, sobretudo para traduzir o ambiente e as vibrações de forma que consiga proteger melhor as suas crianças, está no modo com que conduzem as vibrações dentro dos seus lares. Então, à medida que nós conseguimos construir proteções dentro do nosso lar,
como, por exemplo, com a prática do Evangelho no lar, uma missão, né, podemos dizer assim, bastante difundida dentro da doutrina espírita, estaremos dando condições para que aquilo que vai influenciar as crianças, os pequeninos, possam ser da maior carga positiva possível. Muito bom, é isto mesmo, porque quando nós vemos atrás daquele rostinho lindo, que normalmente são todos lindos, né? Por trás ali há um espírito milenar, que chega neste planeta para evoluir, que vem com suas dificuldades, com o auxílio e fortalecimento dos pais, de uma religiosidade, e não estamos aqui fechando questão em hipótese alguma, colocando a doutrina espírita como a maioral, ou a melhor, ou aquilo que é o supra-sumo, não é isso. A religiosidade de cada um tem que ser respeitada. O Espiritismo ele nos responde muitas perguntas interessantíssimas, né? E aqui a Wanda me faz uma pergunta que eu vou brevemente responder. Se casos de depressão podem ser influências negativas. Então, eu queria deixar claro a todos que a doutrina espírita não tem o menor conceito em querer aviltar os meios acadêmicos da medicina, da psicologia, dos trabalhos que são feitos por estudos incríveis, de grandes laboratórios, de grandes nomes. A doutrina espírita não está para isso. Uma das coisas que é um grande erro, quando a pessoa é espírita e faz um tratamento espiritual, e chega para o médico e fala, olha, eu não vou tomar mais remédio, porque eu estou fazendo um tratamento que vai melhorar. É um erro. Porque nós estamos encarnados, nós somos um corpo físico e um espírito que comanda este corpo físico. Automaticamente, nós temos a obrigação de cuidar deste templo biologicamente, com tudo aquilo que existe nos meios acadêmicos da medicina, da farmácia e de todos os trabalhos que existem, independente das questões, até mesmo porque cada medicamento que acaba sendo encontrado faz parte do processo evolutivo. Haverá um momento que as doenças não serão mais necessárias. E é evidente que estarão inseridas nos nossos desejos, menos somatizações. Então, a depressão pode sim ser influenciada. Pode sim ser influenciada. Mas não podemos questionar, porque há diagnósticos também nos estudos de neurociências e psiquiatria que trazem também as situações patológicas. E nós não podemos, em hipótese alguma, desmerecer nada. Da mesma forma que os meios acadêmicos hoje não estão mais desmerecendo as colocações da doutrina espírita e, acima de tudo, da religiosidade. Estudos específicos sobre isso são feitos em muitos lugares do nosso planeta, como Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que vai trazendo essa união da ciência, não é? Com a doutrina espírita, não só no aspecto religioso. Agora, sim, que há influência, sim. Mas, como já foi respondido aqui, as influências nunca são de ordem tão pejorativas como foi perguntado, mas então não temos proteção? Temos sim. Temos sim. Renata, por favor, eu estou aqui de olho no relógio, que um pouco Tavares vai me dar um veredito aqui, né? Renata, por favor, eu queria te perguntar uma coisa dentro desse conceito que eu estava falando, tá? Dentro desse... Oi? Eu ia... eu estava querendo... Então fale, não vou nem perguntar. Na verdade... Vá. Na verdade, só complementando tudo que você falou, a tristeza, ela faz parte da nossa vida. Nós estamos num momento de evolução, num planeta que a tristeza assim, ela chega a nós praticamente todos os dias. O importante é a gente saber o que a tristeza está querendo nos falar, né? Tem um vídeo que eu vi esses dias que fala que chama a tristeza e conversa com ela. Né? O que ela está querendo te falar? Por que você está triste? O que causou isso em você? Para que você, se conhecendo, você lide com essa tristeza da melhor maneira possível. Agora, a partir do momento que essa tristeza, você não consegue mais lidar com ela, e ela toma conta de você,
ela se transforma numa tristeza profunda, constante e, consequentemente, numa depressão. A importância de nos conhecermos, a importância de vigiar, como nós já falamos tanto, de vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes, é que vai fazer com que nós nos distanciemos desses momentos de tristeza, para que ela não seja permanente em nossas vidas e cause, na consequência, a depressão. Porque a partir do momento que ela causou a depressão, é tudo isso que você falou anteriormente, né? Ela já mexeu com a nossa química, tem que entrar com medicamento para estabilizar tudo isso, para depois começarmos do zero, porque a gente está quimicamente no nosso organismo desequilibrado, né? Então, é muito importante a gente entender que a tristeza, ela faz parte da nossa vida, não tem nada de errado a gente se sentir triste. É de que jeito que a gente lida com essa tristeza, né? Como que a gente encara a tristeza e como a gente faz com que ela não seja constante em nossas vidas, né? Nada mais do que a gente se conhecendo, que a gente busca esses caminhos, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos faz bem. É só através do nosso autoconhecimento, é olhar para dentro, né? Você disse que no começo não ia falar muito da pandemia, mas a pandemia trouxe isso, né, Ulissa? A pandemia trouxe, Sim. a pandemia falou para a gente ficar em casa, não é em casa dentro da nossa casa, das nossas 4 paredes que a gente vive, né? É dentro da nossa casa, é dentro de nós mesmos, é dentro da gente olhar para dentro e ver o que a gente precisa aprender com tudo isso para que nós possamos nos modificar. Muito legal, muito legal. Tavares, só me dá uma luz, por favor, esse grande companheiro Tavares, que um dia eu vou ser igual a ele. Ele está difícil, mas eu vou ser igual a ele. Tavares, até que hora eu posso ir para me administrar aqui as vibrações e tal? Muito boa noite, meu amigo. Pelo meu relógio, você já passou 11 minutos, mas como eu gosto de você, eu vou dar mais 11 minutos. Eu tenho só mais 11, então é isso? Não, ele pode ir até 8h25. Você me dá 5 minutos para eu fazer os avisos? Ah, não. Sim, claro. Certo? Claro, Então, claro. sem problema. A gente Tá vai bom, até 8h30, mais 8h25, a gente dá uma parada para os avisos, para depois bem. fazer a prece final. Então primeiro os avisos, depois a vibração e prece final, né? É isto, é isto. Ok. Tá bom, então, gente, como estamos aqui em cima, isso é um assunto bacana pra caramba, Renato, vou considerar, então, a sua colocação como o final, né? Porque eu gostaria de ouvir um pouquinho a Dani, e depois eu vou chamando os outros para nós fazermos os conceitos finais. Por favor, Dani, fala sobre isso. Complementando a Renata, sobre a depressão e a tristeza, eu endosso as palavras delas, né, dela, a sua também, de que nós temos que ficar atento, né, se é de ordem física, se é de ordem emocional, e tratar, obviamente, que é uma situação delicada, porque a depressão requer bons pensamentos, e às vezes o corpo está numa luta aí com a emoção. Então, o ideal é sempre manter bons pensamentos, boa atitude mental, bom padrão vibracional. Nos estudos, a gente costuma receber orientação de que mantendo boas atitudes, tentando combater os vícios, tentando orar, se ligar com o mundo espiritual, com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda, como foi dito, com o mentor, nós estamos fortalecendo essa proteção, diminuindo essas influências, e às vezes, que eu achei muito bacana, que a gente nem pensa nisso, às vezes a gente consegue até educar o espírito que está nos assediando, de repente o espírito em sofrimento, que quer fazer com que nós sentimos a mesma dor, as mesmas revoltas, as mesmas incertezas, e o nosso padrão vibracional, a nossa força, o nosso estímulo, consegue educar esse espírito. Olha que bacana. Legal, temos essa possibilidade, então, né? Existe essa possibilidade. Muito bom.
Servir sempre, né? Até nos momentos de dificuldade. Muito bom. Então, para a gente ir para as considerações, temos pouco tempo, a Nádia queria falar alguma coisa, então já aproveita e faz o seu fechamento. Bom, eu queria fazer um complemento com relação à pergunta que foi feita, que o Rogério respondeu, né, a respeito das crianças, que eu acho que é importante nós observarmos também se essa influenciação não está visando mais a nós, os adultos, aqueles que estão ligados ali a essas crianças, que às vezes, todos nós sabemos que para mexer com o pai, com uma mãe, né, a gente mexe com o filho, já mexeu com todos, né? Então, a gente precisa ficar muito atento, que às vezes é uma forma de nos fazer enxergar. Com relação a outro ponto que eu gostaria de colocar também, que a Renata falou da tristeza, eu acho que a tristeza, principalmente nesse momento que nós vivemos, é um bom termômetro para que a gente meça a nossa saúde mental, né? Porque é impossível não ficar triste quase todos os dias quando nós sabemos, quando nós temos as notícias de tudo o que está ocorrendo. No entanto, o que é que esta tristeza traz para nós, né? Se ela nos traz uma tristeza que vai fazendo com que a gente se feche em si mesmo e aquilo vai consumindo, nós temos que prestar atenção nisso, porque nós podemos realmente desenvolver uma depressão com relação a isso. Agora, se ela é uma tristeza que nos traz revolta, nós também temos que prestar atenção nisso, porque é momento de buscarmos algumas respostas. E fica aqui o convite para que a gente possa buscar essas respostas no estudo da doutrina do Evangelho do Cristo, porque é isso que vai nos fortalecer, e é somente com todo esse conhecimento dentro de nós é que a gente vai ter material, a gente vai ter matéria-prima para fazer as modificações que todos nós precisamos, com o objetivo de nos conhecermos melhor, identificar as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós realmente precisamos mudar em nós, para que mudemos também a nossa conexão com o bem e o mal, né? Para que mantemos as nossas conexões com o bem muito maiores do que as nossas conexões com o mal. Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade e estamos aí sempre que precisarem para que a gente possa também juntos tirar as nossas dúvidas e esclarecer sempre de acordo com a doutrina. Legal. Muito bom. Falta a Vanessa e o Rogério. Vamos lá, Vanessa, que nós estamos aqui apurados. Daqui a pouco, Tavares me tira do ar. Só para encerrar e fechar, lembrando que é como se nós vivêssemos mergulhados num aquário, né? E que esse aquário, se a gente sentisse essas vibrações, e que a influência, as vibrações, a sintonia que nos ligamos, a gente emana e a gente recebe. Então, se nós vivemos notícias torpes, assuntos terríveis, ficamos na internet, ou no Face, ou no WhatsApp, só com desgraças, assuntos de mau gosto, piadas que denigrem a imagem, nós absorvemos e emanamos essa maldade. Então, lembremos que a natureza, o que é belo e o que é bom, também nos alimenta, também emana. Então, em momentos de tristeza, ou quando estamos muito mergulhados em ânsia e mágoa e angústia, lembremos de caminhar na praia, de pisar o pé na água, de ver as árvores, de ouvir uma boa música, de dar um abraço carinhoso, porque tudo isso também traz energias boas. Então, busquemos as influências e as energias boas naquilo que é bom e naquilo que é belo. Muito bom. Rogério, por favor, para que possamos encerrar aqui. Muito bem.
Olha, diante de um tema tão complexo e abrangente, na influência dos espíritos sobre a nossa fraqueza, nós transitamos entre a depressão, entre homens-bomba, a influência sobre as crianças, sobre nós, a última pergunta do Júnior, de Nova Paranamirim, sobre os nossos amigos, nossos pares, esposas, filhos, familiares. Olha que influência. E todas essas influências, quando nós pegamos pelo lado do negativo, há uma expressão que eu considero belíssima, dentre as oportunidades que o Espiritismo nos traz como escola, é de podermos estudar e, quando temos a chance, também de podermos ministrar alguns comentários e algumas palestras. E há uma pílula que eu considero que se encaixa muito bem em diversos temas, e esse não é diferente. Que essas influências negativas, elas nos arrastam para o mal, elas nos puxam. E um personagem que é tido como um dos que mais conseguiu evoluir durante uma encarnação, Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho para os católicos, numa das perguntas que eu considero das mais belas, e que dentro da nossa caixa de ferramentas que o Espiritismo traz para vencermos essas influências de arraste ao mal, faz o seguinte, a pergunta 919, que é um clássico de todas as palestras. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E o Santo Agostinho nos diz que nós devemos fazer como ele fez, para conseguirmos evoluir e nos blindarmos a esse arrastamento do mal. Todo dia, no final do dia, como também foi dito na noite de hoje, por mais de um dos colegas, refletimos se durante essas 24 horas que nós passamos, se nós mais auxiliamos do que fomos auxiliados, se nós mais prejudicamos do que conseguimos praticar o bem. Esse filtro que é nosso, conosco, e isso é praticamente a forma de trazermos uma oração diante das nossas maiores fraquezas, com certeza é um exercício que nos catapulta para evoluirmos espiritualmente. Possamos ter sempre em mente, na cabeceira de nossas camas, Santo Agostinho. Bom, eu agradeço, Tavares, pela oportunidade. Muito bom, Rogério. Renata, Dani, Missa, obrigadíssimo. Boa noite a todos. Vamos ainda encerrar. Olha só, a resposta de Paranamirim acabou sendo respondida pela Nádia também, e eu acho que nós temos algo interessante para parar aqui mesmo, sobre tudo isso, maravilhosas colocações de todos, mas que algo que é muito íntimo, cada um de nós temos o poder de pensar de forma livre. Então, cuidemos do que é que estamos pensando. Porque ninguém sabe dos nossos pensamentos. Se nós administrarmos os nossos pensamentos, se nós formos honestos com os nossos pensamentos, com certeza as influências serão bem mais amenas. E é claro, fico feliz em ver aqui pessoas como a Luísa, Vegas, Paranamirim, Júnior, muito legal. Tavares, agora é com você, meu amigo. Agora eu quero ouvir as propagandas da sua rádio para que nós possamos passar para as vibrações e a prece de encerramento da noite de hoje. Tavares, é com você, meu amigo. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado. Você fez mais do que das nossas melhores expectativas, né? Então, a gente quer aqui colocar no ar, aqui ao vivo e a cores. Deixa eu ver se a gente consegue. Muito bem. Hoje nós tivemos, né, com a turma toda do nosso irmão Ulisses, nós tivemos a influência dos espíritos em nossas fraquezas, lá direto de Bertioga, com esse excelente trabalho, e agradecemos a todos aqueles que estiveram, não só pelo Face, mas também pela Web Rádio, e lógico, evidentemente, um beijo no coração do Ulisses, da Nádia, Vanessa, minha filha por adoção de nome, o Rogério, né? A Daniela e a Renata, né? Amanhã nós vamos prosseguir com a nossa Web Rádio, mas antes eu queria falar
que na Web Rádio Estação da Luz, toda segunda e sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós temos o programa nos Domínios da Mediunidade com o nosso querido Amadeu Ferreira e a sua equipe de trabalho, segunda e sexta-feira. Na terça-feira, nós temos aí direto de São Paulo, o nosso irmão Décio Soares e a equipe, às 8 horas da manhã também, fazendo o programa Construindo Pontes para a Eternidade. E na quarta-feira, o nosso querido irmão Alexandre Santos e sua equipe, às 8 horas da manhã, aqui na Web Rádio Estação da Luz, o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral. E à noite, sempre a partir das 19 horas, nós temos o programa Estação da Luz. E eu queria fazer um convite, inclusive, ao pessoal de São Paulo para acompanhar o 12º Seminário Espírita do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que é um dos grupos que nos dá sustentação espiritual aqui, a nossa Web Rádio. O tema desse ano é doenças silenciosas da alma, depressão, suicídio, ansiedade, obsessão, pânico, perda de entes queridos. Serão 4 palestrantes. Sandra Borba, aqui de Natal, a nossa querida Sandrinha, pernambucana de nascimento, mas de coração natalense. Elizabeth Diniz, a nossa Betinha, aqui também de Natal. Marcelo Show aí de São Paulo. E o Frederico Menezes de Pernambuco. Será agora sábado, dia 26/9, das 8 às 13 horas da manhã, às 13 horas da tarde, melhor dizendo. Transmissão pela Rádio Portal de Luz e também pela Estação da Luz, pelo YouTube. E maiores informações no 84 99180 0858, o apoio, lógico, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e tem a opção de você poder comprar a senha para cooperar, não é obrigatório, é opcional, e toda a renda vai ser revertida para as obras assistenciais da Casa do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. E na terça e quinta nós temos o programa Ecos de Além Túmulo, e amanhã, dia 10, quinta-feira, às 14 horas, nós vamos fazer um programa todo especial em homenagem à nossa querida Alta de Souza, que é aqui de Macaíba. E a Web Rádio, viu, meu amigo Ulisses? Está aqui em Macaíba, na terra da nossa querida Alta de Souza. Então, Alta de Souza, a Poesia do Amor. E o livro O Horto, que é um outro livro que ela escreveu ainda em vida. Então, amanhã, a equipe que compõe aqui a Web Rádio, Amadeu Ferreira, Décio, Alexandre e toda a sua turma, vamos estar falando sobre a vida e a obra da nossa querida Alta de Souza, a nossa Altinha. E na terça-feira... Opa, volta. Na terça-feira à noite, nós vamos sair aqui de Macaíba direto para Austin, né, no Texas, onde nós vamos falar com a nossa irmã Tânia, André e o Daniel. A Tânia, além de ser a fundadora e a presidente do Kardec Spirit Group de Austin, Texas, é também a vice-presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos. Então, será quinta-feira, dia 10, horário do Brasil às 19 horas, horário de Texas, 17 horas, porque nós temos 2 horas de diferença de fuso horário, e o tema é a família como instrumento de redenção espiritual. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, no programa do Amadeu, que é nos Domínios da Mediunidade, nós vamos fazer uma entrevista com a nossa irmã Karen Regina e João Madeira Neto, direto justamente da Austrália, né? Lá no continente da Oceania, e ela vai falar sobre o tema, melhor dizendo, os dois vão falar sobre o tema Ir e Pregai pelo Mundo, o movimento espírita na Austrália e na Oceania. 8 horas aqui da manhã, aqui em Natal, quase 10 horas da manhã da mesma sexta-feira na Austrália. São 13 horas de diferença. E o meu amigo Ulisses, meu inglês é meio aqui de Macaíba, mas deve ser lá Spirit Institute of Propaganda, Allan Kardec, Suzanne Coste, Candy Lane, Austrália. Então, quem entendeu, quem não entendeu não vai entender mais, né? Isso na sexta-feira de manhã. E na sexta-feira à noite, a partir das 19 horas, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai continuar os seus estudos sobre os livros de Chico Xavier. Já Folha Parnar, Carta de uma Morte, estamos agora a Caminho da Luz, a partir do capítulo 21. E no sábado, nós vamos direto para Campina Grande, aqui na Paraíba, nossa querida Paraíba, lá para a União Fraterna Espírita de Campina Grande. O tema vai ser a música e arte da família para o mundo. O grupo musical espírita, melhor dizendo, é Receita de Paz, formado geralmente pela Leandra, que é a filha, a Lúcia, e o nosso Rocha, esse rochedo que está aí ao violão, que, entre outras coisas, eles também fazem a parte musical
da fabricação e confecção da pomada do Vovô Pedro, aqui no Centro Espírita Consolador, em João Pessoa. Nós trabalhamos com eles há mais de 20 anos e estarão aqui conosco. E fechando o domingo, o Sérgio Thyssen, filho do Francisco, né? Ele vai falar sobre a neurobiologia do amor, a virtude essencial. Então, domingo, a partir das 19 horas. Essa, meu irmão, é a programação ainda para esse finalzinho de semana que nos resta. E queremos agradecer a você, passando a bola para que você possa fazer o fechamento, como diz o outro, com chave de ouro. E se você quiser, meu amigo, eu coloco aqui o nome, você vai falando com o pessoal que assistiu aí o programa, se você quiser. Sim, desculpa só. Deixa eu só colocar aqui um negócio que eu queria colocar, porque é uma pessoa do coração, mas de muito coração mesmo, certo? Que é a nossa irmã Luísa, lá de Las Vegas, que foi por causa dela que eu lhe conheci, né? Então ela é a culpada realmente, do ocorrer, e ela diz aí uma excelente abordagem do tema. Um abraço a todos, diretamente de Las Vegas, e tudo isso começou por causa dela. Ela é a culpada 100%. A Luísa é a culpada, você está certo. Muito bem, então, muito obrigado a você, minha irmã, a Vera, a Luísa, a Carol, a todo mundo aí. Luiz, todo mundo, Carol, gente finíssima, né? E sabe, ô, Tavares, eu vou dizer, cada vez que você faz essa sua propaganda de todo esse palavreado, eu fico meio envergonhado aqui, a gente do União Fraterna, que a gente até acha que trabalha, tá vendo, gente? E você viu o que ele tem aí, que ele vai fazer, pelo amor de Deus, né? Mas tá bom, Tavares, o que eu vou fazer? Um dia eu reencarno numa condição dessa, né, de fazer tanta coisa bacana como você faz aí, fora toda a parte assistencial maravilhosa que eu sei que você faz aí. É claro. Muito bem, meu amigo. Mas aqui no Nordeste a gente diz assim, o cara se lascou, quer dizer, se lascou-se 2 vezes, o cara quiser ser igual a mim, né? Essa é boa. E você sabe que, olha, mas eu fico muito feliz de ver todo esse pessoal e muito contente com mais essa oportunidade, né? Então, logo consigamos aí, com a sua permissão. Nádia, ele está me enrolando porque ele prometeu cantar, e até agora nada. Eu vou fazer o seguinte, eu não quero conversa com ele, não. Eu quero marcar com você para fazer o programa com a música que ele me prometeu. Esse rapaz, amigo, velho. Mas sempre vamos marcar já para o próximo ano, deixar aí, veja aí a agenda que você tem. Não, eu vou deixar, eu já até tinha te passado os temas aí. Tem uma vaguinha aí na agenda, né? Não, a gente até tem, sabe, que a gente não trabalha assim, que nem louco igual você, assim, sabe? Você está querendo ir para o céu mesmo. Eu ainda não estou muito ainda nesse negócio de ir para o céu, não, viu? O Tavares gosta aqui do povo aqui, viu? Mas tá bom, gente. Então, olha, em nome de toda a nossa casa, de todos os colaboradores que aqui estão, da nossa casa, que participaram, que estão conosco, né? E essas outras pessoas que nós não conhecemos, que está passando aqui agora, o Delson, a Nacilda, a Marli, olha que legal, né? A Luísa, né? A Verônica, lá de Miami também, muito legal. O Henrique, companheiro que trabalha, o Andréia Santos, olha aí. Patrícia Nascimento, a Wanda, nossa companheira Venice, olha isso, hein? Está repassando aqui o Murilo, filho da Renata, esse aí é o principal. Silene Bernardes, o Lucas, que fez a perguntinha, a generosa, maravilhosa, né? Nossa companheira, e a Wanda aqui agradecendo ela. Muito bom, Venice. Estamos muito felizes, Tavares. Eu vou dizer uma coisa para você, eu agradeço a todos que participaram. Estamos muito contentes com isso. E agora eu vou, mais uma vez, convidar a todos os nossos companheiros para que este momento traga para nós o fechamento, não necessariamente com a chave de ouro, mas com as energias que a espiritualidade proporciona para cada um de nós, de todos os cantos deste planeta, né? E até de outros lugares que possam estar nos assessorando. Então, mais uma vez, convido a todos aqueles que sentirem-se tranquilos e à vontade em fechar os seus olhos, para que possamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas vidas, ao momento em que vivemos, para seguirmos adiante, mas fazer um pouco do nosso trabalho. Vamos dar um pouco de cada um de nós, doar energias de amor, energias de paz, de saúde, de equilíbrio emocional, de equilíbrio biológico, e desta forma, acompanhando as vibrações
envolvendo o nosso companheiro Rogério, para que ele faça para nós e conduza as vibrações também. Querido Mestre Jesus, amigos benfeitores espirituais, nos permita, nos auxilie que neste momento, entrelaçados que estamos em coração, em mente, em vibrações, depois desta noite de aprendizado, possamos reunir o que há de melhor em nosso íntimo, o que há de mais puro em termos de padrão vibratório, para neste momento, a partir dos nossos lares, espalhados ao redor deste planeta, que consigamos emanar essas vibrações que possam se juntar a tantas outras do bem, positivas, e que possam, assim, avançar sobre o orbe terrestre, levando o amor, a paz, a tolerância, a fraternidade em todos os cantos da nosso planeta Terra. Todos os locais onde a luz não existe ou ainda é insuficiente, que essas vibrações possam alcançar e lá servirem de inspiração para que o amor possa frutificar. Que possamos, em especial, trazer essas vibrações para o nosso país. Que todos os lares, todas as cidades, daqueles que assistem e que fazem parte deste programa tão bonito realizado na noite de hoje, possam se sentir envoltos por essas vibrações que emanamos. Não esqueçamos de envolver todos aqueles locais onde são realizadas orações, para que eles continuem se fortalecendo e levando, cada um dentro da sua crença, sempre ensinamentos que possam elevar o padrão vibratório do planeta. Permitam, queridos amigos espirituais, nosso querido Mestre Jesus, que nesse instante saibamos e possamos vibrar uns pelos outros. Muita harmonia, muita luz e muita paz, para que nós possamos continuar enfrentando as nossas dificuldades, sempre sem se desviar do caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. E ainda assim, envolvidos uns com os outros, nós vamos, em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade, mas agradecendo a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, pelo dom da vida, por esse momento em que vivemos, em que dialogamos, em que aprendemos. Oportunidade que nos é dada diariamente e que devemos sempre aprender a vivenciá-la no nosso cotidiano. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, que derrama suas bênçãos de luzes, seu manto de paz, de saúde, de alegria e discernimento sobre todos nós. Pedimos a este Mestre que envolva a todos os nossos companheiros, em que possamos visualizar na noite de hoje. Mestre Jesus, aqui estamos nós, seus irmãos ainda pequeninos, mas determinados no auxílio e na melhoria. Trilhe, Jesus, os nossos caminhos com a sua luz. Que através dos seus ceareiros do bem possa estar na nossa frente os caminhos corretos a seguir. E possamos, Jesus, através desses seus ceareiros, estar com os nossos ouvidos internos abertos, conectados com as boas inspirações. Envolva, Mestre, o nosso companheiro Tavares e todos que circundam a sua vida, esta rádio, esta oportunidade que dá a todas as criaturas. Jesus, estamos contigo, seguindo os nossos caminhos, e que os benfeitores espirituais que nos inspiraram, que puderam reger, orquestrar os nossos conhecimentos e pensamentos, possam envolver a todos, Jesus. Permita-nos, Mestre, que possamos encerrar os comentários da noite de hoje. Que assim seja,
Graças a Deus. Muito bem, meus amigos do União Fraterna, muito obrigado. Tavares, sua família, as Vanessas que você tem, todo esse grupo que esteve aqui. Já ganhei mais uma. Ai, meu Deus, mas você não para, não, é? Você decidiu ficar dando oportunidade reencarnatória, é isso, Também. Tá bom. Tavares, muito obrigado, um abraço forte. Eu que agradeço. Coração. Todos vocês, Vanessa, Rogério, Nádia, Daniela, Renata, muito obrigado, e a todos que estão aqui no chat. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Dona. Então segue a programação da Web Rádio agora, em nome de Jesus. Muito obrigado. Paz e luz para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.